Obrigado, Diego. Bom, uma vez feito todo esse levantamento, que a gente tenha todos os entregáveis em mãos, né, começa a migração em si. Né? Afundando rapidamente, né, dentro dos 7 R's, né, é aqui que começa realmente a parte mais técnica da coisa. Né? Os 7 R's são 7 maneiras de você poder levar cada parte dos seus workloads para a nuvem. Então, se você tem uma aplicação e um banco de dados, né, a aplicação pode passar por um R, o banco de dados por outro, e assim por diante. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o rehost, né, que é o quê? Você tem um monte de máquinas virtuais, né, dentro do seu ambiente on-premise, e você quer ter esse mesmo conceito dentro da nuvem. Isso daqui é o que a gente chama de lift and shift, né, ou as is, onde a gente faz um depara muito parecido, né, em questão de layout de máquinas. Né? Ele é um primeiro passo bastante comum, né, porque né, é muito fácil, né, você fazer esse depara. Tá? Outra opção, né, que você tem é o retire, né, para sistemas que eles estão sendo descomissionados, né? Por exemplo, você pode ter uma parte do seu workload que está sendo substituída por outra, e aí não compensa você levar este cara mais antigo, compensa levar só o novo, né? Então, esse antigo, ele entra em retire, né? Ele entra em aposentadoria, né? O retain, que por algum motivo, ou talvez de compliance, ou de latência extrema, ou de tecnologia, pode ser que você tenha que deixar uma parte do seu workload dentro do seu ambiente on-premise, né? E posteriormente você pode tentar verificar se é possível mandar esse cara para dentro da nuvem. Por exemplo, você tem um mainframe, né? O mainframe, em geral, ele entra em retain nessa primeira etapa de migração. E, posteriormente, ele pode ser reverificado, né? O relocate, né, que é o 7º R, né, da versão anterior, né, dos 6 R's e passou para 7, ele é para ambientes onde você tem, por exemplo, VMware ou Kubernetes, né, ou tecnologias similares, e você vai usar essas tecnologias para mandar as suas máquinas virtuais, os seus containers para dentro da nuvem. Então, você usa uma espécie de meio de campo aí. Né? O Replatform, dependendo do caso, né, existem algumas tecnologias que são muito simples de fazer replatform. Né? Eu vou citar 2 aqui, né? Por exemplo, load balancers, né? Ou seja, aqueles caras que ficam na ponta, né? Fazendo balanceamento de carga das máquinas, né? Ou seu banco de dados relacional. Geralmente, esses tipos de serviço já têm sinergia para não fazer rehost. Né? Ou seja, você usa como máquina virtual, mas quando você for para a nuvem, você vai usar serviços gerenciados da nuvem, que são muito importantes, né, para reduzir a carga operacional, né, em cima desses serviços. Por fim, refactor é um caso mais raro, né, no âmbito de migração, é onde você vai reconstruir a sua aplicação. Tá? Então, você pode, por exemplo, transformar um monolito para um conjunto de microserviços, isso é um refactor, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso em outra oportunidade da nossa jornada, né? E o repurchase, ele é para quando você tem alguma coisa que você compra, né, de um terceiro, e você vai fazer uma compra de outro terceiro, né, para ficar mais aderente à nuvem. Tá? Por exemplo, você tem um sistema de monitoramento, né, em casa, manual, e você quer ir para um Datadog da vida, né, que ele é mais cloud native, né, ele é mais aderente à nuvem. Então, esse poderia ser um exemplo de repurchase. Né? Uma vez tudo mapeado, né, para começar, antes de iniciar, né, e agora vou passar novamente, né, para o Érico, né, e para o João, complementarem um pouquinho e começarem a falar de outros assuntos como o landing zone. Legal, muito bom, Walter. Esses 7 R's, eles são super importantes, né? A gente pega cada aplicação que foi descoberta na fase anterior, passa por essa peneira aí, por assim dizer, dos 7 R's, né? E vamos decidindo qual é a melhor estratégia para levar cada pedaço da sua aplicação. De repente, o banco de dados dá para você fazer um replataform, de repente, aquele servidor, que é uma máquina virtual, uma máquina física, a gente faz em host,
Ou talvez você não queira, né, como o Walter super frisou aí, você não queira nem trazer, né, já chega no momento de adotar isso como um serviço nativo gerenciado pela AWS na nuvem, né? E então não tem uma resposta certa nem errada quando a gente fala dos 7 R's. Você tem que analisar e a Nextios faz esse trabalho com você para identificar qual é a melhor estratégia para cada pedaço. Você pode começar, por exemplo, com o rehost, que é uma abordagem super rápida. A gente traz a carga de trabalho do jeitinho que ela está, com o sistema operacional, configurações e os dados, né? E uma vez dentro da nuvem, a gente pode depois, com o tempo, fazer replataforma, fazer refactoring, né? E transformando essa aplicação, modernizando a aplicação que vai ser o tema aí no futuro de outros webinars que a gente vai fazer, né? E, João, e tem um começo dessa história aí que é a landing zone, né? O que você pode falar para a gente? Exato. Sabemos já como migrar, já definimos aí a peneira, como você colocou, né, Érico, de qual vai ser a forma que eu vou levar, mas antes de levar qualquer coisa, segurança é um passo, é o job zero, né, então a gente tem que estar sempre preocupado com isso, e aí a gente começa a criar essa fundação na nuvem. Então, qual vai ser a estrutura de contas? Qual vai ser a estrutura de redes? Quantas regiões aquele cliente vai utilizar? Quantas zonas de disponibilidade esse cliente vai utilizar? Quais serão as regras? Quem vai ter acesso a quê? Qual rede vai ser pública? Qual rede vai ser privada? Tem uma série de definições e todas elas pensando em como garantir a segurança, como garantir o compliance dessas informações. Tem muitos clientes que têm hoje PCI, por exemplo, dentro de casa. Como é que eu levo esse PCI para dentro da nuvem? Então, é o que a gente chama de fundação, né, nessa landing zone, é como é que a gente prepara toda essa infraestrutura para que aí sim começar a levar esses workloads para a nuvem. E tem um aspecto aí, João, que é bem legal na área de segurança, quando o cliente ele está on-premises, tudo fica a cargo dele, né? Então, assim, segurança predial, o ar-condicionado, a fibra, se queimou um disco no aparelho, né? Tudo isso fica a cargo do cliente. Como é que é controle de chaves de criptografia, senha, vai rotacionar senhas, qual a política em torno disso. Então, você tem todo esse conjunto de atribuições que fica totalmente 100% a cargo do cliente. Quando você vem para a AWS, a gente passa a operar num modelo de responsabilidade compartilhada em termos de segurança, né? Então, nessa fase também é feito essa análise. O que a gente pode tirar de vantagem de coisas que são nativas na nuvem, né? A nuvem, ela tem, assim, uma gestão de usuários, de identidade, de permissionamento super granular. Então, isso fica... você começa a poder trabalhar com isso de uma forma diferente. Você não vai ter mais que se preocupar, por exemplo, com coisas como fibra. Será que a minha chave de encriptação está sendo rotacionada com uma periodicidade, né, a cada 30 dias? Será que eu tenho, por exemplo, determinada ISO sendo aplicada no meu data center? Como é que será que está o ar-condicionado lá da AWS? Tudo isso aí passa a ser preocupação da AWS, né? A parte do cliente vai ser justamente poder definir quais são as práticas de acesso a essas informações, vai ser encriptado ou não, você vai aplicar, por exemplo, controles de identidade, vai ter, de repente, um single sign-on associado com algum serviço de identidade que você já use. Você tem também questões como, por exemplo, a parte de portas que vão ser abertas ou não em nossos firewalls virtuais, né, que nós chamamos de security groups. Então, tudo isso fica a cargo do cliente. Mas você vê assim que uma grande carga saiu da sua mão. Você vai passar a se preocupar com um pedaço do problema e não mais com 100% daquilo, né? Então, essa é uma das vantagens também de trabalhar dentro do âmbito da AWS. Com certeza, e a Nextios está aí para apoiar também nessa responsabilidade que permanece com o cliente para mostrar quais são as tecnologias, quais as formas de fazer. Além de tudo isso, dessa parte de segurança que é super importante, outros detalhes precisam ser definidos antes da migração. Então, qual é o tipo de experiência que o usuário vai ter? Qual que é as questões de latência?
como uma aplicação que eu acessava de uma certa forma dentro de casa, qual vai ser o modelo de acesso a essa aplicação na nuvem, qual a banda que eu vou precisar, o acesso vai ser via VPN, vai ser via conexão direta, quantas filiais esse cliente tem, como é que a gente vai fazer essa interconexão. Todas essas etapas para garantir conectividade e a melhor experiência para o usuário final são definidas aqui nessa fase antes da gente efetivamente começar a migrar qualquer coisa. Justamente. Muito bem falado, Érico, João, obrigado. Continuando, né? Falando um pouquinho sobre a questão de fazer a movimentação, né? Fazer efetivamente a migração. A gente já sabe toda a estratégia, a gente já tem tudo mapeado em questão de segurança, latência, né? E tudo mais, né? Que a gente acabou de discutir. Entra uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Ninguém quer parar para migrar, né? Você não pode simplesmente parar o seu negócio para migrar. Então, um item de bastante atenção nas nossas jornadas que a gente faz junto com o cliente quando ele está indo para a nuvem é justamente o Business Continuity, né? E o High Availability. Então, a gente não pode simplesmente dar o stop numa aplicação e ficar dias lá fazendo a migração dos dados, dias fazendo a migração das máquinas virtuais, ou seja lá qual for o modelo que você usa para execução da aplicação, né? Então, a gente presta uma atenção muito grande nesse ponto de, a hora que começar a fazer a migração, né, de um determinado pedaço, né, do workload que você tem, geralmente a gente faz alguns workloads em paralelos, né, mas dependendo do tamanho do ambiente do cliente, você não vai fazer uma movimentação geral e virar a chave de uma vez, né? A chance de dar erro é muito grande. Então, nessa fase, a gente presta uma atenção muito grande, né? Na cópia dos dados, né, principalmente, e na réplica, né, das máquinas virtuais, para que o cliente não pare, né? Então, conforme o on-premises continua funcionando, a gente começa a fazer a construção das coisas dentro da nuvem. Então, fizemos o landing zone, está todas as contas configuradas, começou a copiar os dados para dentro da nuvem. A AWS, né, como o Érico e o João já comentaram, tem ferramentas como, por exemplo, o DMS, né, o Data Migration Service, que consegue fazer a quente esse tipo de cópia, né? Então, você tem um banco de dados relacional, né, transacional, ele vai estar operando, o DMS faz a conexão, é possível configurar várias coisas, tá? Para, por exemplo, limitar a banda, né? Não ser agressivo no banco de dados, ou a gente pega uma réplica para fazer essa cópia, né? E ele, a quente, com o negócio funcionando, vai fazendo a cópia até que ele entre num estado que ele só está pegando as diferenças, né? Só está pegando o delta de transações novas que vão entrando dentro do banco de dados, né? Esse tipo de abordagem, enquanto a gente vai criando o ambiente de aplicação, né, ele ajuda bastante a hora de fazer o chaveamento desse workload para dentro da nuvem, né, fazer ele de forma rápida, né, porque aí a gente só interrompe, né, essa cópia por um curto espaço de tempo, né, faz a virada de DNS, né, aponta, né, o canhão para dentro da nuvem e começa a rodar lá, né. Então, é muito importante mesmo prestar atenção dentro de Business Continuity, né? Outro ponto também é a questão do High Availability, né? A alta disponibilidade. Quando você está movendo para a nuvem, em geral, aquele documento de arquitetura que eu comentei no slide anterior, ele vai tentar pegar as suas máquinas, mesmo que ela seja uma dentro de on-premises, quando possível, né? E a gente quebra ela em várias máquinas, para quê? Para que a gente possa usar o conceito de zonas de disponibilidade dentro da AWS. São data centers extremamente distantes um do outro, né, com seus próprios conjuntos de fibra, de internet, energia e tudo mais, né, eles são interligados entre eles com uma latência baixíssima, né, e aí você pode colocar uma máquina, né, de um lado, uma máquina do outro lado, né, e se acontecer um breakdown, um data center inteiro da AWS, você ainda consegue continuar rodando, né? Então, é muito importante esse tipo de atenção. Outro ponto também
sobre cloud híbrida, né? Eu costumo falar que toda migração é uma cloud híbrida, né? Por quê? Você não vai conseguir mandar tudo de uma vez para dentro da nuvem, dependendo do tamanho do seu ambiente. Então, quando você começa a mandar partes, tá? E essas partes elas vão individualmente, né? Você vai ter um conjunto de coisas rodando on-premise e um conjunto de coisas rodando na nuvem, né? Então você vai ter que ter uma maneira de fazer uma conexão de baixa latência, né, para fazer esses dois caras conversarem, né? E aí entra toda a expertise da Nextios para a gente propor qual é o melhor modelo em cima disso daí, né? Então, dependendo muito do contexto do cliente, né, pode ser que uma simples conexão de VPN seja suficiente, como também um link dedicado através do Direct Connect, né, que é um outro serviço da AWS, seja necessário. Então, quando você está falando desse momento que você vai estar fazendo essa movimentação, você vai ter uma cloud híbrida. Bom, pode acontecer também no retain, você ficar com partes das coisas dentro de on-premises por um motivo, né? Então, você ainda, mesmo depois da migração, pode continuar tendo, né, questões de cloud híbrida ativas, né, para que a gente possa manter o melhor dos mundos, cada um no seu, né, no seu quadradinho, fazendo a coisa toda acontecer, né? Por fim, né, cloud híbrida tem vários aspectos, a gente não vai ficar afundando nele, mas existem até serviços da AWS, os quais você pode pegar partes da AWS e colocar dentro do seu ambiente, né? Você pode trazer hacks da AWS e colocar dentro do seu ambiente, caso exista uma necessidade muito específica e ainda assim você queira usar os serviços da AWS, só que dentro de casa, né? Então, essa movimentação, né, e essa comunicação, ela é importante para que a gente não pare, né, o ambiente do nosso cliente, né, pare o mínimo possível, né? Às vezes precisa ter uma janelinha ali, né, mas ela tem que ser o menor possível. A gente tem que garantir que quando estiver na nuvem estará em alta disponibilidade, né, e conforme for necessário, ter essa comunicação on-premises, nuvem, né, para que você tenha um modelo de cloud híbrida, né? João, Érico, querem finalizar? Legal, Walter. Você, então, está trazendo a gente por uma jornada, né? Com a visão do slide anterior, 360, nós vamos ter, então, o entendimento das quantidades, né? Quais ambientes nós vamos trazer, quais sistemas operacionais, quantas máquinas, quantos terabytes, quais aplicações. Depois a gente chega aqui nessa fase de estruturação. Então, nós estamos falando de landing zone, estruturação de contas, segurança, compliance. Vamos preparar também a parte de conectividade com a AWS e o ambiente on-premises. E, por final, você pode ter aí questões híbridas também, né? A gente não precisa, de forma alguma, levar tudo de uma vez só, podemos quebrar em ondas, né? E fazer também um plano de migração. Então, a Nextios ajuda muito os clientes nisso, a planejar, dividir as aplicações, criar ondas de migração e aplicar os 7Rs aí, as ferramentas adequadas, né? Então, como o Walter falou, poxa, eu vou levar o banco para o Database Migration Service. Pode ser que ele use uma outra ferramenta chamada Cloud Endure para levar os servidores. Você tem, por exemplo, ferramentas para réplica de storage NAS, chamada DataSync. Então, são ferramentas que ela visam minimizar o impacto, trazendo dado e as configurações, os sistemas operacionais para dentro da AWS, e essa transição ela ser muito transparente, né, de baixíssimo impacto para o usuário final, para quem está usando a aplicação lá na ponta, né? Então, realmente, você tem uma jornada de ponta a ponta, desde a descoberta até que efetivamente você chegue na nuvem, né, João? É isso mesmo. Um ponto que eu quero destacar aqui, gente, assim, tudo isso que a gente está apresentando para vocês hoje é baseado numa metodologia, e essa metodologia que a Nextios está aplicando hoje, ela é completamente alinhada com a metodologia da AWS, e ela é baseada no cliente. Então, o nosso objetivo aqui, AWS e Nextios, é
entregar a melhor solução possível para o cliente, independente de se seja um cliente que tenha 10 servidores, que tenha 100 servidores ou que tenha 1000. Essa metodologia se aplica a qualquer tamanho, a qualquer tipo de ambiente e, com certeza, com todo esse processo aqui, a gente vai conseguir entregar para o cliente a melhor solução possível. Exatamente. Muito legal, gente. Muito legal. Eu queria puxar aqui uma pergunta para vocês. É até complicado a gente falar com tantas feras como vocês aqui, falando de tecnologia, de migração. Não é um assunto simples, é um assunto complexo. E a gente falou de uma série de tecnologias, de ferramentas, uma sopa de letrinhas que nós temos no nosso contexto tecnológico, mas tentando trazer aqui para uma questão de responsabilidades e como que a Nexus e a AWS podem ajudar o cliente, eu queria que vocês destacassem para a gente aqui qual que é o principal papel do cliente, o principal papel da Nexus e o principal papel da AWS num processo de migração como esse. O que vocês poderiam dizer que são pontos de atenção que cada um de nós, como os principais envolvidos, os principais stakeholders de um projeto como esse, precisamos ter muito bem alinhado para que um projeto como esse tenha sucesso? Quem poderia comentar alguma coisa aqui para a gente? Eu posso começar falando do cliente, que eu acho que é duas coisas assim bem simples e super importantes. E depois os colegas aí se puderem falar dos outros, né, do papel da Nexus e também do papel da AWS, mas o cliente ele tem que ter bem claro por que ele está migrando para a nuvem. Qual é a razão, a grande razão por trás disso? Redução de custo é uma razão muito comum, né? A maioria das empresas busca isso. Mas o que está além disso, né? De repente você quer aumentar sua barra de segurança, disponibilidade, de repente você quer ter mais agilidade. Tem projeto engavetado, às vezes esperando aquele disco chegar e demora 60 dias para importar aquela blade adicional para o projeto decolar. Isso na nuvem é questão de minutos, você está com a máquina rodando e já começou o projeto, né? Então, eu acho que é isso, tentar, junto com a Nexus, identificar qual é a veia do seu projeto, por que você está vindo para a nuvem. E a segunda coisa importante para o cliente é ter um sponsor executivo, ter o time executivo alinhado com essa estratégia de ir para a nuvem, né? Então, tem que ser uma decisão em conjunto da empresa de buscar a nuvem e não enxergar a nuvem como uma alternativa. É um caminho, né? Você vai ter grandes vantagens vindo para a nuvem. Pode não vir totalmente, você pode vir parcialmente, e você vai ter vantagens. Você pode começar a tirar coisas como insights de machine learning, criar data lakes, você pode aplicar coisas como IoT, né? Que são coisas que dentro de casa é difícil, a não ser que você seja uma grande empresa, né? Você vai investir muito tempo, recurso na construção disso. E na AWS tem serviço gerenciado pronto para você consumir disso, né? Então, a migração ela é uma porta de entrada para vários outros fins aí que o seu negócio vai tirar vantagem na nuvem. Muito bom, Érico. Queria ressaltar um outro ponto aqui, que assim, a grande vantagem dessa abstração de uma série de componentes que a nuvem proporciona é que o cliente consegue focar no que realmente é importante para ele. Ele deixa de perder tempo com atividades repetitivas, com atividades de administração corriqueiras que passam a ser feitas de forma automatizada, e ele passa a ter tempo, ter budget, ter time técnico para pensar em coisas que realmente vão fazer diferença no seu negócio. Você citou vários exemplos aí, Érico, de como criar um data lake, criar coisas utilizando machine learning. Se você olhar para um ambiente tradicional, o time técnico gasta uns 70%, 80% do tempo com tarefas repetitivas que a gente consegue abstrair. Então, vamos colocar essas pessoas, essa galera boa, que conhecem o cliente, que conhecem as suas necessidades, para trabalhar em projetos que realmente vão trazer vantagem e que vão trazer diferenciais para o cliente dentro desse mercado. E aí, você abre um leque de oportunidades, aumentando sua agilidade, criando coisas novas de forma mais rápida, e aí você tem
o final da história é que o cliente consegue alavancar junto com a nuvem o seu negócio e o que realmente é importante para ele. Eu acho que abstração, João, é a palavra assim principal da coisa toda, né? A AWS, ela cria uma camada de abstração assim extremamente sofisticada, absurdamente grande, né? Sobre a questão de data center, hardware, né? O próprio conceito da nuvem, ela é, né, infrastructure as a service, né? Ou seja, você usa, né, uma camada de API, né, de software ali em cima para poder construir as coisas dentro da nuvem. Você não precisa mais lidar, né, manualmente com o hardware, né? Então, assim, a AWS, ela te dá já uma camada de abstração, né? Eu diria o seguinte, a Nextios, ela vai dar outra camada de abstração em cima dessa camada de abstração, né? Porque essa parte aqui, né, para que o cliente realmente fique só com a parte inicial, a parte superior, né, onde ele vai ter o código dele, as regras de negócio dele, os dados, né, e o processamento dessas informações, né, de uma maneira que fique humanamente visual, né, a Nexus, ela consegue fazer essa abstração no meio do campo. Por quê? Quando você vai para a nuvem, existe uma disrupção assim muito grande em vários conceitos tecnológicos, né? Você não faz muitas coisas do jeito que você fazia anteriormente. Então, normalmente, o que você tinha no on-premise? Você tinha um border gateway, firewall. Você já não vai mais precisar ter esse appliance, né? Você tem, embora você tenha algumas opções até de ter, né? Você tem tanta coisa já abstraída que você acaba não tendo que se preocupar mais com esse cara, né? Então, o meio do campo, né, dessa disrupção, né, que inclui automação e uma série de outros conceitos que a gente vai falar lá na parte de modernização, né, a Nexus consegue fazer essa camada de abstração, né, vendendo a nossa expertise, né? Acho que esse que seria o papel principal, né, respondendo a pergunta do Diego, da Nexus aí no meio. Legal, gente. Dando alguns destaques aqui para o que vocês falaram, a palavra abstração veio muito forte no discurso de vocês. Então, essa abstração para tirar a necessidade do cliente ter que aprender a tecnologia, porque as tecnologias elas nascem e morrem de uma forma muito dinâmica, mudam muito rapidamente, então não dá tempo de aprender, e é por isso que precisamos de parceiros estratégicos que conheçam bem, profundamente, cada uma dessas tecnologias. Já trabalhei aqui em diversos projetos com o Walter, sei bem do que estamos falando no sentido de abstração para o nosso cliente, para fazer com que ele tenha fundações sólidas, porque no momento que ele começa a utilizar a nuvem, e eu gosto do ponto que foi colocado pelo Érico, do executivo apoiar esse projeto, quando você quebra a resistência do consumo da nuvem, das tecnologias que estão disponíveis em nuvem, você começa a utilizar muito mais do que você imaginava. E se você não tiver fundações muito bem estabelecidas, você tem problemas lá na frente e corrigir problemas é mais caro e mais difícil do que você arrumar quando você não tem nada. Então, a fundação inicial é super importante. Para mim, está muito alinhado isso com vocês. Então, a palavra aqui, abstração e fundações, são pontos que me deixam mais refletivos em relação ao que vocês estão falando.